professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de matemática, do texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a canção. Tem como principal função emocionar, divertir. É escrito em versos agrupados em estrofes e apresenta um ritmo e melodia. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA07 e EF06MA08, que se refere a identificar, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes e reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-las a pontos na reta numérica. Os descritores são os D21, D22 e D23, que se refere a reconhecer as diferentes representações de um número racional, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados e identificar as frações equivalentes. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente a canção Aula de Matemática de Tom Jobim e um aparelho para a reprodução. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões de 1 a 3. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 4, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando que a maioria da turma participe. Destaquem para os alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Prossigam na atividade, seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 5 e 6 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta no ícone Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuante no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução para as questões 3, 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos para os questionamentos propostos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. Durante a leitura proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Observem qual o nível de fluência leitora do aluno que a fará. Após as explicações que deverão ser feitas por vocês, certifique-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução da questão 1 é coletiva. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realize intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Oriente os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer Saber Mais? Realize a leitura com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos.
Realize intervenções apenas se for necessário. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, certifique-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, faça intervenções. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize uma leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final da explicação, certifique-se de que os alunos o compreenderam, o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Prossigam na atividade, seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Durante a correção, certifique-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante observar o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 6 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessas atividades com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como indicador, pois aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos. Professoras e professores. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifique os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.